conta tá paga. Ah, agora gravou. Isso aí. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Rapaziada, continuando. Caiu de novo. Tá mutado. Calma que eu voltei. Tá gravando e eu não vou parar de gravar. Rapaziada, continuando a reunião da semana passada, a gente falou sobre habeas corpus na semana passada, tá? A reunião até da semana passada foi um pouco longa, porque eu estava bem disperso, estava tentando me concentrar absurdamente, não estava conseguindo. Então a reunião foi bem assim amarrada, tá? Até peço desculpa para vocês da semana passada que a minha cabeça tava, sei lá, acho que aconteceu alguma coisa que eu não tava conseguindo prestar atenção no que eu tava falando. Mas consegui falar todo o conteúdo e consegui matar a matéria, só que foi uma reunião bem chatinha, assim, eu sei que foi chata. A de hoje eu vou tentar ser um pouco mais dinâmica. E eu vou precisar que vocês participem na de hoje, porque eu vou abrir o processo ali e vou mostrando o caminho do processo. Eu quero que vocês me digam qual que é o próximo passo, que vocês me digam qual tese usariam. Porque qual que é a ideia? A gente simulando essa ação penal agora, vocês podem usar nos processos de vocês, tá? Essa é a ideia que eu tenho aqui para hoje. Eu mostro a ação penal, vou mostrando o que aconteceu, e cada elemento que eu for mostrando, vocês vão me dizendo qual o próximo passo, qual a tese é cabível, qual recurso vocês fariam, como fariam. E no final, eu entro no mérito do recurso ordinário constitucional. E daí eu explico o recurso ordinário constitucional, porque foi por meio dele que a gente conseguiu o resultado, tá? Então vocês já sabem o final. Só quero que vocês me mostrem como chegar no recurso ordinário constitucional para eu explicar ele, tá bom? Vocês entenderam como que vai ser a caminhada? Beleza, fechou. O Messias não pode participar porque ele teve participação direta nesse processo, tá, Messias? Coitado, Messias. Tá pegando muito teu pé ultimamente, Messias? O quê? Tá pegando muito no teu pé ultimamente? Um pouco. É normal, sinal que tu gosta de mim. A vida é assim, filho. Marrento. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa, tá? Primeiro, foi uma prisão em flagrante, tá? Eu vou explicando aos pouquinhos e vou mostrando tudo o que rolou. Foi uma prisão em flagrante. Primeiro ponto, vou abrir o boletim de ocorrência para vocês e vou ler rapidinho o boletim, como foi feito a abordagem e a prisão, tá bom? E daí a primeira pergunta: o que tem de errado nessa abordagem? A equipe da ROCAN, vocês sabem o que é ROCAN? Sim. O que é a ROCAN? Opa. Aqui em Pernambuco é policiamento ostensivo em motocicletas. São aqui formadas por 3 pessoas que realizam policiamento ostensivo. Tá. É isso mesmo. É a ROCAN da PM no Paraná. É que tem guarda municipal que também tem a policiamento ostensivo Retão. da guarda municipal, que é a anomalia jurídica. Mas a ROCAN é exatamente isso, né? A equipe da ROCAN em patrulhamento no bairro Morumbi, quando eu entrar na rua, nome da rua, avistaram a pessoa em frente à residência, numeral 825, sendo reconhecido pela equipe policial, a pessoa de Eduardo Alves Teixeira. Tipo, ele já era conhecido dos policiais. Sendo dado voz de abordagem, momento em que Eduardo virou-se de costas para a entrada da residência, sendo novamente verbalizado para que acatasse a ordem. Sendo só então atendido, realizada a busca pessoal, foi encontrado na cintura de Eduardo uma pistola Taurus 765, alimentada, carregador, 10 munições. Diante dos fatos, Eduardo recebeu voz de prisão, sendo conduzida à 8ª subdivisão para providências. Primeira pergunta: o que vocês viram de nulidade aqui? Eu vou perguntar o que e por quê. Abordagem, beleza. E por quê? Fundada suspeita. Tá.
Abordagem Que já fundada era suspeita. conhecido. Mas qual que é o elemento que descredibiliza a fundada suspeita aqui? Eles têm conhecimento do réu anteriormente? Não. Dele ter virado de costa, isso para eles é. Não também. Tem um elemento que precisa ser pautado no boletim de ocorrência para viabilizar a fundada suspeita. Qual que é o elemento? Se tivesse visto o revólver. Eu falo isso sempre que eu falo de fundada suspeita, gente. Você está perto, Kel. Se ele tivesse visto o revólver, beleza. Mas o que ver o revólver é? Descrição? Ocorrência de um crime? Não, não. Materialidade. A fundada suspeita tem que ser pautada em algo material. Teve a fundada suspeita porque eu vi o revólver. Estava no caminho certo, Kel. Teve a fundada suspeita porque eu, policial, vi o revólver na cintura dele. Por isso que eu abordei. Material. Tá legal a abordagem. Só que aqui, eles falam que eles deram voz de abordagem porque ele era conhecido da equipe. Foda-se. Onde está a materialidade aí da fundada suspeita? Ele é suspeito por ser conhecido da equipe? Isso é material? Não, isso é subjetivo. Penal e processo penal, não existe subjetividade. Tem que ser tudo muito objetivo. Galo pedindo pra falar comigo. Deixa eu mandar mensagem pro Galo. Só um minutinho, gente. Alguém manda o Galo entrar na aula? Alguém faz esse favor? Eu Seguindo. mando aqui no grupo. Manda aí pra ele. Fala pra ele entrar na reunião. Seguindo. Foi feito o boletim de ocorrência dele. E eu pergunto pra vocês. Óbvio que existem N estratégias para essa situação. Ó, vocês já partiram do pressuposto que verificaram o boletim de ocorrência, localizaram a ilegalidade, sabem por que a situação foi ilegal, né? E vocês têm noção que ali é o ponto que vocês têm que bater para ter sucesso. Qual seria a medida que vocês tomariam nessa situação? Sabendo qual é o procedimento criminal. Depois disso aqui da prisão em flagrante, o que vai acontecer com ele? Aqui é fácil. O que vai acontecer com ele depois dessa prisão? A custódia? Custódia. Beleza. Vai ter a custódia dele. Sabendo que depois vem a custódia, qual é o que vocês fariam nessa situação, próximo andamento? Você como advogado. Dia de relaxamento, né? Prisão ilegal, pô. Uma saída. A questão da prisão ilegal. Eu, assim, poderia fazer o que o Renan fez, falou, né? Mas eu iria para a custódia. Na custódia, falaria na minha manifestação o pedido de relaxamento, né? E na sequência, caso não fosse o entendimento, o pedido de liberdade. Beleza? Eu ainda não estava no processo nesse momento, quando ele foi preso. Eu entrei no processo um pouco depois. O que aconteceu? Foi concedida a liberdade provisória dele mediante fiança, né? Ele não tinha grana para pagar a fiança. Vocês até veem que era outro advogado. Estão conseguindo enxergar o Projude, a tela do Projude aí, né? Sim. Consegue ler, né? Beleza. Vou tentar aproximar um pouquinho. Ó, tava até outro advogado no processo. Foi feito o pedido de quebra de fiança, tal, e se eu não me engano, ele conseguiu por aqui alvará de soltura. Aqui. O advogado lá conseguiu o alvará dele, né? E o processo, via de regra, continuaria. O processo continuaria rolando. Até aí ninguém fez nada. Nesse momento que foi feito, já conseguiu o alvará de soltura, sem pagar fiança, e o processo está rolando, alguém faria alguma coisa aqui ou esperariam? Cara, eu nunca Esperaria fiz, o mas dentro do oferecimento da HC denúncia para subir trancativo, com. não existe? Como Calma funciona? aí. Calma aí. Renanzinho? Como que funciona o HC trancativo da ação? É somente no inquérito ou ele pode ser na ação mesmo? Vou chegar nisso. O que você faria, Kel? Esperaria o oferecimento da denúncia e o recebimento para usar como autoridade coatora, né? Como ato para subir.
Ou não? Kel, puta que pariu, isso foi lindo, Kel. Isso foi lindo. Então, o que aconteceu? Foi oferecida a denúncia e seguiu a mesma ordem. Aqui que eu entrei no processo. Ó. Entrei aqui no processo. Foi seguido a mesma ordem que o Kel falou. Eu esperei a juntada da denúncia, né? Foi feita a juntada, denúncia foi recebida, né? Recebimento da denúncia. E como a denúncia já tinha sido recebida, eu naquela de negociação com o cliente, paga, não paga, como vai pagar. Ele foi preso por causa da execução penal e fazendo execução penal, esse processo foi ficando, né? Porque não estava sendo adimplido. E eu deixei esse processo ali quietinho, esperando só a hora do cliente fazer o pagamento para começar a mexer, né? Via de regra, o recebimento da denúncia analisou a questão de justa causa, analisou toda a situação flagrancial, disse que não existia elementos para absolvição sumária e tranquilo, fechou, não tem problema nenhum. Tá ali. Essa decisão que está aqui, essa decisão vai ser a base para fazer o HC pedindo o trancamento do processo penal, beleza? Foi seguindo, juntada de informação, deixa eu achar onde foi feita a interposição do HC. Apresentamos resposta escrita à acusação aqui. Decisão de saneamento. Tá aqui a decisão de saneamento. Beleza. Marcou a audiência dele. Tranquilo, subiu. E daí aqui, ó. Quase um ano depois, a gente juntou o HC dele. Deixa eu abrir lá no HC direto. Cadê? Compartilhar essa guia. Tá como recursos. HC. Vou abrir o HC para vocês darem uma olhadinha. Ainda está no modelinho antigo ainda do escritório. Habeas corpus para trancamento do processo criminal, para ausência de justa causa, para instauração da persecução criminal. Beleza. Eduardo Alves, tranquilo. Deixamos bem claro qual que foi a situação, né? Que foi um patrulhamento de rotina, que não tinha fundado suspeita, que não era uma investigação, que não tinha nada a ver com isso, né? Trouxemos a fundada suspeita aqui, e a gente bateu onde, no caso, a fundada suspeita, o cerne da fundada suspeita, que é a prova derivada da busca pessoal, né? Que é aquela ideia da árvore dos frutos envenenados. Então, essa prova saiu de uma revista ilícita, então essa prova também era ilícita. Se toda a origem dela foi ilícita, ela não tem validade, tem que ser desentranhada dos autos. Desentranhando essa prova dos autos, o que sobra para ação penal? Não sobra absolutamente nada. Então o processo acaba, né? Daí a gente fundamentou, daí estude da busca pessoal, trouxemos tudo isso, né? Não é um HC extremamente, assim, como posso dizer, robusto, tá? É 14 páginas de HC e a maior parte da decisão de recebimento e a jurisprudência principal que a gente usou, que é a jurisprudência do próprio STJ, né? Trouxemos tudo isso, só que quando a gente faz o HC, a gente já vai pensando que o tribunal do Paraná é um tribunal extremamente conservador. Então, assim, não tem como eu chegar para o cliente e falar, ó, vai dar certo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e já era um cliente que estava em liberdade. Então, qual que era a concepção da situação? Ó, eu vou tentar algo novo aqui, vou tentar uma coisa nova, pode ser que dê certo, mas eu não vou trazer a certeza para você sobre a viabilidade do que eu estou tentando, porque é algo muito, muito novo. Eu não posso dizer se... eu nunca nem fiz, eu falo isso para o cliente. É uma ideia que eu tenho. E vou tentar colocar isso em prática, né? Só que a gente tem já o quê? A gente já tem aquele fundamento pelo trabalho dos outros, né? No direito, igual em qualquer área, nada se cria, tudo se copia, né? A gente pega uma decisão que saiu favorável lá na ponta e começa a vir trazendo aquela decisão passo a passo
para trás, para tentar localizar tudo que a pessoa fez. Pô, essa decisão encaixa certinho no meu caso. A gente vem da decisão que encaixou no caso, a gente dá um passinho para trás, pega o modelo da petição da pessoa que ela fez, estuda aquela petição, vê o que tem de elemento ali, dá um passo para trás, vê qual foi a decisão do tribunal que ela impugnou, né? Vê qual foi o pedido inicial que ela fez e vem trazendo tudo isso para entender como funcionou essa linha para se alcançar o sucesso lá na frente. Não adianta ficar tentando inventar a roda que ninguém... eu, pelo menos, eu não sou um Toron, tá? Eu não sou o rei dos HCs. Eu não sou o Gustavo Badaró. Eu não sou o pai do Messias, o Auri Lopes, né? Fala aqui, ó. Ô, Renato, caso ele tivesse preso, seria a mesma coisa? Mesmo procedimento? Seria mesmo procedimento, só que a gente teria que ser muito mais ágil, tá? Aqui era um processo que ele estava solto, que o processo a audiência ia demorar muito, a audiência era para você ter noção, esse processo foi trancado, acho que faz uns 3 meses, 3, 4 meses, e a audiência dele era para ser, acho que esse mês. Faz uns 3, 4 meses que foi trancado o processo. Então, assim, era um processo que estava sendo bem demorado. Seguindo aqui, então, pelo HC. Vocês entenderam como que foi a tese de dentro desse HC, né? E o que a gente usou, como o Kel já destrinchou ali o que a gente usou a decisão de compartilhamento, tá compartilhando? Tá. A gente usou a decisão de recebimento da denúncia, né? E a de saneamento. Beleza? Foram as duas decisões que a gente usou como decisões da autoridade coautora, para comprovar que o juiz entendeu que dentro desse processo existia justa causa. Por isso que o processo ia continuar. O juiz não travou o processo, disse que tinha justa causa, não trancou o processo, né? Então a gente pegou essas duas decisões e jogou para o Tribunal de Justiça. Primeira autoridade, a subsequente, né? Para julgar o juiz do primeiro grau. Tranquilo. Chegou no Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Vamos começar pela minha revolta com o Ministério Público, né? Primeira coisa. Primeiro ponto. Gente, é uma tese que é bastante sedimentada em tribunal superior. No STJ é uma tese muito forte no STJ. Então, se o caso se amolda, se não tem ali a materialidade na fundada suspeita, se encaixou, é uma luva. A jurisprudência encaixou, subiu para o STJ, o processo vai ser trancado, tá? Então, obviamente, tem ministros e ministros. Caiu na mão da Laurita, do Rogério, do Sebastião Reis, né? O processo vai ser trancado. Então, até aí, tranquilo. A gente sabe qual vai ser o resultado lá na frente, muito possivelmente. Se souber distribuir esse procedimento, vai dar boa, vai conseguir resultado favorável. O que custa? O juízo lá, o desembargador já verificar isso e sanar essa ilegalidade logo no começo, né? Ele diz que aqui, ó, que o problema foi a tentativa dele de se esquivar, que isso que gerou a fundada suspeita, né? Só que ninguém está dizendo da materialidade da tentativa de se esquivar. Está dizendo que ele tentou entrar na casa e quando a polícia falou pela segunda vez, ele parou, né? E fim de papo. Mas na primeira voz da polícia, no primeiro momento que a polícia falou, deu voz de abordagem, ali já tinha iniciado a abordagem, né? A abordagem dele não iniciou na segunda tentativa. Não tem eles não conseguiram criar a materialidade. E o desembargador aqui está tentando criar o quê? Aquilo que eu disse para vocês, que o penal e processo penal, que o direito criminal não aceita, né? Ele está tentando criar a subjetividade. O criminal é objetivo, ou existe ou não existe, né? Não tem como você criar uma suposição. Tudo no criminal tem que ser extremamente materializado. Se não for materializado, recorra, porque ali tem ilegalidade, tá? Seguindo, minha primeira revolta. Poderia ter resolvido em liminar, não resolveu a liminar. Subiu para a Procuradoria
emitiu parecer. O que vocês acham que a Procuradoria falou? Alguém acha que ela foi favorável? Alguém que trabalha no MP aqui acha que ela foi favorável? Não? Ela se contorcendo ali, ó. Eu não sei se ela tá falando não ou ela tá tendo um AVC ali. Eu não sei o que tá rolando com a Ploane ali. Não. A Procuradoria nunca é favorável, né? Obviamente. Foi pautado, né? Subiu. A ordem do HC foi denegada, né? Na juntada de acórdão, concordaram com a ideia do relator lá, né? Dizendo que a tentativa dele se esquivar era suficiente para resultar na abordagem. Só que o que eu trago para vocês? De novo, materialidade. Não tem, tá? Cadê? Quando que eles juntaram o... Cadê a juntada? Deixa eu abrir no coiso. No STJ. STJ, CPE do STJ. Compartilhar essa guia. Aguenta aí, gente, abrir. STJ é meio demoradinho. E cadê o recurso do Messias? Recurso Eduardo Alves Teixeira. Tá aqui. Vocês vão ver a mudança que deu do modelo das minhas petições. Demoradinho não, viu? Demoradão, né? O STJ é demorado. Gente do céu. É uma vida para o STJ abrir. Enquanto isso, eu vou mostrar compartilhar o recurso. Fechar o Astria. Ok. Compartilhar. Enquanto ele carrega lá. Janela. Aqui. Tá compartilhando com vocês aí? Sim. E aí? Melhorou do HC a formatação do HC para o recurso ordinário? Melhorou? Melhorou Tá pra caramba. bonito. Melhorou muito. Diferenciado. Então, gente, diante daquela situação que eu falei para vocês, do tribunal entender que o que aconteceu foi que o segundo momento gerou a fundada suspeita, a gente fez o recurso ordinário em habeas corpus, beleza? Qual que foi a ideia do recurso ordinário em habeas corpus? Que tem que se começar a analisar o fato pela primeira voz de abordagem, né? Se existia fundada suspeita na primeira voz de abordagem, ali se iniciou todo o fato. O fato não começou quando a polícia ingressou dentro do quintal dele. O Ulisses falou isso, ingresso dentro da residência, falou ali no começo, quando eu perguntei sobre as nulidades. Não se iniciou quando a polícia ingressou no quintal dele. Não se iniciou na segunda voz de abordagem. O momento todo ocorre quando o policial coloca no boletim de ocorrência que visualizou o Eduardo, que o Eduardo era conhecido da polícia, né? Começa tudo ali. Que a visualização já é o primeiro momento. Na visualização, existe algum elemento material? Não existe. Não existe elemento material. Então, o que caberia à polícia? Né? Naquele momento, não caberia fazer a abordagem dele. Não tem o mínimo de sentido a forma que se deu. E o Tribunal de Justiça não entendeu isso. Diante da decisão que julgou, que denegou o habeas corpus, cabe, daí, no caso, recurso ordinário em habeas corpus. Beleza? Se a decisão fosse monocrática, no primeiro grau, o que vocês fariam?
caso fosse uma decisão monocrática que negou seguimento ao HC? Cri. Alguém sabe o que fazer? Agravo, tá? Agravo interno, beleza? Caso de decisão monocrática, agravo interno, porque sem o HC ser conhecido pela turma e ser denegado, você não pode fazer o recurso ordinário, beleza? É pressuposto para ele o HC ter sido julgado pela turma, tá bom? Foi feito o recurso ordinário, toda a contextualização, utilizando da situação. Todos os elementos do habeas corpus foram usados aqui. Ele é muito simples, a estrutura dele é simples. Não tem. Quem faz um HC faz um recurso ordinário, tá? Não tem dificuldade quanto a isso, porque a estruturação de ambos é basicamente a mesma, é muito igual. O que muda é a forma do endereçamento, o que a gente passou a adotar depois que a gente teve uma reunião com o Galo, a gente passou a adotar no escritório, foram essas ementas, que isso facilita muito para quem pega o documento para fazer a primeira análise, porque já sabe tudo que vai ser tratado dentro dele, né? A estruturação, o endereçamento, a forma que isso os tópicos, isso tudo é muito igual ao HC, não muda. Se você fez um HC para o trancamento lá atrás, o recurso ordinário vai ser basicamente o HC maquiado, tá? Você só vai maquiar o HC. Não vai ter grande dificuldade quanto a isso. Deixa eu ver se carregou aqui. Carregou. Vamos lá. Entrar. Entrando. Beleza. STJ aberto. Então vamos lá para o menino STJ agora. A reunião tá dando ideias para vocês? Yes. Tá criando uma ideia no que vocês vão fazer nos processinhos de vocês? Com certeza. Que bom. É isso que eu quero. Quero que vocês saiam com sangue aqui para fazer o Ministério Público sofrer. O processo do Eduardo tá aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Vamos ao que interessa. Trouxeram toda a íntegra, petição. Primeiro aqui. Quando eu falo que o Ministério Público Federal é maravilhoso, porque ele entende o que acontece processualmente, é por causa disso. Vocês olham já aqui, ó, o que o Ministério Público pede logo de cara. Aqui, ó. Por quê? Porque o MPF já sabe qual que é o entendimento do tribunal. Tá? Ele já sabe que o que aconteceu da forma que aconteceu é ilegal. Então, qual que é a grande dificuldade de subir um processo pro STJ? Eu sei que aqui a maioria não tem rotina, não tem esse manejo de processo em tribunal superior, em STJ e STF, né? Mas qual que é a dificuldade de chegar um processo desse no STJ? Não existe. É tranquilo, tá? Viu a ilegalidade, você já sabe qual que é exatamente o procedimento que vai adotar. Você já tem na tua cabeça. Duas vertentes, né? O Renan trouxe uma. Na audiência de custódia, trazer o relaxamento, beleza? Antes da custódia, às vezes distribui um pedido de relaxamento no plantão judiciário para ter uma decisão. Essa decisão você já subir para o Tribunal de Justiça, se você tem necessidade de conseguir o resultado rápido, e o teu objetivo é chegar no STJ, então já faz o pedido de relaxamento num plantão, a exemplo, né? A decisão que indeferiu o pedido já sobe para o TJ, decisão do TJ que denegou o HC já sobe para o STJ. Então você consegue subir muito rápido. Quanto tempo demora para um procedimento desse chegar? No estado do Paraná, assim, é obrigação do criminalista saber os prazos que o procedimento demora no seu tribunal, tá? É obrigação saber disso. Mas eu sei pelo estado do Paraná, que é onde eu realmente atuo. Estado do Paraná,
Para um HC estar julgado, 2 a 3 meses. Para subir para o STJ e ter mais o resultado no STJ, mais uns 3 meses. Beleza? Isso subindo sem utilizar de plantão judiciário, tá? Então, em 6 meses, tranca um procedimento desse. Em 6 meses. Sem precisar subir para o plantão judiciário. Se for para o plantão, consegue mais rápido. Tá bom? Então, assim, se tá com o cliente preso, em 3 meses você coloca o cliente em liberdade. Tranca o processo, o cliente sai mais do que absolvido, né? Beleza. Primeiro parecer do MPF, favorável, extremamente favorável, né? E ele trouxe tudo aquilo que a gente trouxe no recurso ordinário, tá bom? Seguindo, cadê? Aqui. Tá aqui. Na sequência, daí, né? O lindo, maravilhoso Rogério Schietti, já de forma rápida, né? Porque a decisão de um saiu no dia 30, uma semana depois estava já com a decisão do Schietti. Mandou, aqui, voltando aqui, deu provimento ao recurso do habeas corpus, né? Que é o recurso ordinário em habeas corpus, para conhecer a ilicitude da prova obtida. Aquilo que eu disse para vocês um pouquinho antes. O que acontece? Se extrai a prova dos autos, né? Sem a prova, existe ação penal? Não, não existe ação penal. Se ainda existir elemento para se pautar a ação penal continua. Você só extraiu a prova, tá? Extraiu essa prova. Não tem mais como manter a ação penal? Determina o trancamento do processo. E fim de papo. Sucesso, cliente absolvido. Beleza? Entenderam todo o procedimento? Na prática, como que ele funciona? Todo mundo entendeu a caminhada? Então vamos para a parte chata que é a teoria. Eu vou perguntando para vocês a teoria, mas via de regra, se você entendeu na prática como funciona, a teoria vai ficar fácil. Beleza? O que é o recurso ordinário? Né? É um recurso constitucional, beleza? Ele é manejado em STJ e STF, porque ele não é manejado em tribunal inferior? Porque o que cabe da negativa do HC pelo juízo de primeiro grau? Qual que é o recurso que cabe? Não entendi. Se você, delegado é a autoridade coautora, você faz o HC para o juízo do primeiro grau, ele nega o HC. Qual é o recurso cabível para denegação desse HC pelo juízo do primeiro grau? Apelação? Não. Agora tu me pegou. Você perdi também. Não menti? Reze, tá? Dessa negação cabe reze. Beleza? Mas cabe reze lá elencado ou entendimento que cabe reze? Cara, elencado. É? Cabe reze elencado. Depois eu vejo Então qual que é legal. o inciso que cabe, tá bom? E mostro para vocês. Mas no primeiro grau cabe reze. Mas é muito difícil entrar com HC em primeiro grau. Alguém aqui É. já entrou com HC? Fora eu. Alguém aqui já entrou com HC em primeiro grau? Eu tenho até um bem fácil aqui, ó. Não seria uma batalha perdida? Talvez. Depende, acho que esse que eu entrei não era. Pedro Negozek. Esse que eu entrei não era, aqui, ó. Até hoje eu só vi a defensoria por aqui. Ó, esse daqui, ó, foi até o processo foi arquivado. O processo foi arquivado aqui, né? Por ausência de provas. Mas o HC, estão vendo aí, né? O HC foi protocolado no primeiro grau. E olha só onde foi protocolado o HC. No juizado. E o processo foi trancado. Você vê? Foi um HC em juizado. Acho que vocês nunca mais vão ver um HC em juizado depois desse. Voltando aqui.
já expliquei para vocês como ele funciona, né? Como que funciona, qual que é a ideia dele, como que você monta ele, a estrutura, tá? Questão de efeito dele. Ele tem efeito suspensivo e devolutivo. Suspensivo, no caso, se você pedir em matéria liminar, tá? Se você pedir em matéria liminar. Se não pedir, não vai ter efeito suspensivo, não. Não tem aquela ideia de suspensivo do cível que a gente conhece, tá bom? E devolutivo por causa do grau recursal, né? Quando o recurso não é cabível, trouxe para vocês também aqui uma situação, né? Só que, gente, essa é uma situação do livro do Gustavo Badaró, tá? Que é extremamente complexo, beleza? Até eu fiquei um pouquinho perdido para entender qual que era a cinética da situação. Mas é quando no HC tem o recurso do Ministério Público e o recurso do Ministério Público é procedente, extinguindo a matéria do HC. Daí não cabe posteriormente o recurso ordinário em cima da decisão do HC, tá? É quando o HC se confunde muito com o mérito da ação penal. Pessoalmente, eu nunca topei com alguma coisa assim, tá? Com esse tamanho de complexidade que ele traz como exemplo. Nenhum processo meu nunca apareceu isso. E eu demorei, juro para vocês, eu demorei uns 10 minutos lendo e relendo para tentar entender qual que era a hipótese que ele trouxe, tá? Mas eu coloquei aqui, depois eu vou disponibilizar no mapa mental. Até se vocês quiserem, eu mando os trechos do livro dele sobre recurso ordinário, para quem quiser dar uma lida, eu mando em PDF para vocês, tá bom? Eu tenho ali no iPad, no Kindle, mas eu cometo um crime ali, de direito autoral ali, tá bom? E não é cabível recurso ordinário contra sentença de primeiro grau, que nem eu disse, não é cabível contra decisão monocrática, tá? Caso de decisão monocrática, que nem o Ulisses, foi o Ulisses que você respondeu? Cabe o agravo primeiro, para daí depois com o agravo subir para a turma julgar, e daí sim você ter a decisão para impetrar o recurso ordinário, tá? O procedimento dele tem legislação, beleza? Específica aqui, beleza? Regime jurídico, tudo certinho. E prazo. Qual que é o prazo do recurso ordinário, gente? Sem procurar a súmula. 5 dias. Cara, o Ulisses é um mini gênio, né? 5 dias. 5 dias. Beleza? E o prazo foi estipulado pela súmula 319 lá do STF. Beleza? Se eu não me engano, foi essa súmula aqui, saiu de uma decisão do Gilmar. Tá bom? Gente, a reunião era curta, a ideia era finalizar a ideia do habeas corpus, finalizar o procedimento do habeas corpus, como se conseguir resultado com ele, tá? Espero que tenha dado uma luz para vocês quanto toda a situação, todo o procedimento, como se alcançar. Trouxe para vocês a questão de fundada suspeita, mas entrada ilegal em domicílio, ausência de autorização para entrada em domicílio, tá? Cara, assim, tem N teses que vocês podem usar como base para o trancamento, tá? O que você precisa ter muito controle do que foi elencado na abordagem, o que a polícia falou lá no auto de prisão em flagrante, o que saiu do depoimento da polícia, tá? Esses elementos que a polícia coloca ali no começo, isso vai definir o futuro do processo inteiro. A grande parte dos processos de tráfico de drogas e esses processos que têm abordagem viária, que tem abordagem na rua, grande parte desses processos existe nulidade, tá? Óbvio, não vai existir nulidade no cara que trocou tiro com a polícia no meio da rua, óbvio que não vai ter, mas vou falar aqui, ó. Ô, Renato, por exemplo, chegou um caso desse para tu já aborda com a pessoa que vai te contratar quanto a essas decisões do STJ, tu bate nisso que vai conseguir, como é? Já bato nisso, já mando as decisões, já pego o processo que eu consegui decisão favorável e mando, esse aqui foi um meu, que
eu consegui decisão favorável numa situação assim. Daí a pessoa pergunta, então, doutor, você vai conseguir? Eu falo, não. Daí por quê? Porque cada caso é um caso, eu consegui uma decisão favorável, posso conseguir outra, mas não sou eu que vou julgar, é o juiz. Pode ser que nesse dia que ele deu essa decisão para mim ele estava de bom humor, no dia da decisão para você ele vai estar de mau humor. E então eu não tenho como garantir a decisão que vai sair da cabeça dele. Mas eu já fiz, mas eu já consegui uma decisão que você precisa. E mostra a decisão que eu tenho na mão. Porque eu tô para atender um que é nesses mesmos modos, assim. Eu não sabia se abordava logo ou não, ou se só fazia. Não, cara, isso daí é teu portfólio, Kel. Isso daí é teu portfólio. O que você não pode prometer é que vai ter a mesma decisão no processo da pessoa. Você pode chegar para a pessoa e falar assim, eu já consegui, eu já fiz. Sabe isso que você precisa? Eu já fiz, eu já alcancei. O que você não chegar a falar que vai alcançar de novo. Mas você pode falar, eu vou fazer o máximo para conseguir essa decisão de novo, mas eu não posso te prometer o resultado. E seja bem claro nisso. Eu falo, o Messias acompanha os atendimentos que eu faço direto. Você acha que tem acompanhado um ou outro quando você está online aí? Acho que você tem acompanhado. Eu sempre falo para o cliente uma frase que assim, que meus clientes estão cansados de escutar. Eu falo: se algum advogado prometer resultado para você, é golpe, foge. Eu falo bem isso para o cliente. Se o advogado falar que vai tirar, que vai absolver, que vai conseguir decisão X, é golpe. Eu mostro o que eu fiz e digo que eu vou brigar para alcançar de novo, mas eu não prometo o resultado. Quer fechar comigo mesmo assim? Quero, doutor. Entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Tem dúvida? Pergunta de novo. Que agora é a oportunidade de você perguntar de novo. Não, doutor, já entendi. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Quer fechar comigo mesmo assim? Quero. Então, beleza. Então, vamos fazer o processo. E daí eu... É só para confirmar e não conseguir nenhum não ainda. Eu confirmo umas 10 vezes com o cliente, cara. Se o cliente falar que não quer, beleza, fechou. Foda-se. Não quer, não quer. Tchau. Entendeu? E assim. E assim que funciona. Beleza? Vou encerrar a gravação, porque a matéria de recurso ordinário fechou por hoje. Agradeço a presença de todos. Encerrado.